Olá, paz de Cristo para a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 5, conta a famosa história da libertação de 2 endemoniados na cidade de Gadara. Na verdade, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas mencionam um endemoniado só. Somente o Evangelho de Mateus diz que eram 2. Isso se dá provavelmente porque os judeus, naquela cultura, daquela época, não contavam as mulheres e as crianças. Então, provavelmente, um desses 2 endemoniados ou era uma mulher ou era um jovenzinho, uma criança. Mas o fato é que aquelas pessoas estavam dominadas por muitos demônios. A Bíblia menciona uma legião. Uma legião era uma tropa de 6.000 soldados romanos. Isso para mencionar que eram muitos demônios habitando naquelas 2 pessoas. Então Jesus expulsa aqueles demônios e eles são lançados a uma manada de porcos que passava por ali. Os porcos se precipitam ao mar e as pessoas do povo da cidade que presenciaram tudo aquilo ficaram apavoradas. E muitos pediram para que Jesus deixasse a cidade. Mas a narrativa bíblica continua com o fato principal dessa história. O ex-endemoniado, agora são, liberto, pede para Jesus para ser um seguidor seu. Pede para embarcar com Jesus no seu barco que levaria ele e os seus discípulos para uma próxima missão. E Jesus não permite. Jesus diz, não, vá para a sua casa, para os seus, e conte para todos da grande obra que Deus fez na sua vida. E aquele homem obedeceu. Ele foi, voltou para a sua casa, para os seus, e ele contou não só para os da sua casa, mas contou em toda a região de Decápolis, 10 cidades daquela região, o que havia acontecido com ele. E aquelas pessoas que o conheciam antes, endemoniado por muito tempo, não tinham como negar a grande obra que Deus havia feito na vida daquele homem. E eu aprendo com essa história acerca do poder do testemunho. O testemunho é algo muito poderoso. Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que essa situação tão difícil chegou na minha vida? Por que dessa escravidão? Por que dessa doença? Por que dessa perda? Por que desse mal? E muitas vezes a resposta é muito simples. Porque Deus quer fazer de você um testemunho vivo da sua obra. Porque uma vez tendo vencido essa doença, uma vez tendo superado essa perda, uma vez tendo sido liberto, tendo uma vida transformada, agora a pessoa passa a ser um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Uma vida transformada é a maior propaganda de Deus nessa terra. Por isso Deus se interessa com a sua vitória, com a sua transformação de vida, com a sua história de superação, porque através dela é que Deus vai manifestar restauração para outras pessoas. Você é a mensagem viva de Deus nessa terra. Por isso, um verdadeiro cristão é alguém que tem calos espirituais, é alguém que tem cicatrizes para mostrar. Quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece para os seus discípulos e Tomé não havia acreditado na ressurreição dele, Jesus mostra as marcas nas suas mãos, mostra o seu lado direito. Jesus é Deus, ele não precisava ter marcas, mas as cicatrizes funcionam como testemunho de uma grande vitória alcançada. Que seja assim na sua vida. Se você passa por uma grande crise, um problema, creia que Deus há de transformar esse problema em um testemunho para ser contado. Que Deus te abençoe dessa forma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.